Olá, aluno do nono ano da Escola Janoca Maciel. A nossa aula de Geografia hoje, nesse sábado letivo, é sobre o projeto Simplifica, semana 2, tema Igualdade. E dentro dessa temática do projeto Simplifica, nós iremos trabalhar a aula Globalização e as Desigualdades Espaciais. Essa aula do projeto Simplifica, ela inicia com a seguinte pergunta de reflexão, que essa pergunta está relacionada à experiência de geografia do professor Eduardo Devay. Os lugares são iguais? Então, é uma pergunta que vocês deverão estar fazendo mentalmente e analisando. Será se todos os lugares do mundo são iguais? Na sua cidade, os bairros são iguais? Em Pedreiras, se a gente for observar e fazer essa reflexão, os bairros são iguais? As ruas são iguais? E os países, são todos iguais? Então, são 3 perguntas que vocês deverão refletir mentalmente e nós vamos analisar agora com relação aos países, comparando essas 2 imagens. Nós temos na imagem acima a cidade dos Estados Unidos, o país Estados Unidos, e na figura abaixo nós temos o país Nigéria. Aí vem a pergunta de reflexão. O que podemos dizer que tem de diferente nelas? Então, se vocês analisarem todo o contexto, vocês vão encontrar muitas diferenças, Muita coisa diferente de um país para o outro. Você já ouviu falar em globalização? Essa é uma pergunta que eu espero que todos saibam responder que sim, pois nós já vimos falar sobre globalização. Foi lá no capítulo 3 que a gente estudou globalização, os tipos de indústria, os tipos de desemprego, as revoluções. A gente estudou a globalização e o meio ambiente. Então, essa pergunta aqui não é mais uma coisa estranha para nós, Todos nós já ouvimos falar nessa palavra e já tivemos várias aulas sobre isso. Mas o que provoca essa desigualdade, Que nem a gente já fez várias perguntas e a gente viu que existe essa desigualdade. Estudiosos chamam isso de desigualdade espacial. O que quer dizer isso? É quando um lugar é diferente do outro, principalmente por questões econômicas, e é algo que ficou mais nítido com uma coisa chamada globalização. Então, aqui, de acordo com os estudiosos, as desigualdades espaciais, ou seja, a desigualdade entre um país e outro, um bairro e outro, ocorreu e ficou mais nitidamente depois do processo de globalização. Mas o que é globalização exatamente? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras, conforme os mais diversos autores, em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história, que se pautaram em seu estudo. Ou seja, de acordo com a área, de acordo com o autor, pode ter um conceito de globalização de diversas maneiras. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Então, o nome está dizendo, globalização, tem a ver com o globo terrestre, então é uma relação entre o mundo inteiro. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Então, a globalização não é um acontecimento, é um processo
diretamente ele está tendo mudanças, evoluções, está tendo transformações. Mas quando começou tudo isso? Que tal a gente usar a linha do tempo ao lado para ver como a globalização se consolidou? Então, nós temos a linha do tempo ao lado que mostra o processo de globalização, né? Começou com as grandes navegações, depois veio a primeira revolução industrial, em seguida a segunda revolução industrial, depois a terceira revolução industrial e agora, né, atualmente, a quarta revolução industrial. Então, aqui está toda a linha do tempo do processo de globalização. Aí vem um desafio para vocês. Procure na sua casa um objeto cuja tecnologia tenha sido desenvolvida durante cada uma das revoluções industriais. Então, né, vocês vão procurar esse objeto e fazer essa retrospectiva. O meio técnico científico informacional é a cara geográfica da globalização. Milton Santos, né? Aqui é uma frase de Milton Santos. Mas o que ele quis dizer com essa frase? Milton Santos quis dizer que podemos acompanhar as mudanças do espaço geográfico olhando para tudo que vê. Aprendeu as revoluções industriais e vendo com elas se distribui no meio técnico, científico e informacional. Então, ele viu isso, né? Aí tem um mapa aqui de conexões com a internet e ele foi homenageado por Dowdle do Glug, que é aquela figurinha que aparece nas pesquisas, né? Dowdles são essas versões diferentes da marca do Glug e são utilizadas especialmente em feriados, eventos importantes e aniversário de pessoas famosas, como artistas, escritores, cientistas. Em outras palavras, os Dowdles são a forma do Glug prestar sua homenagem e se posicionar diante de algum acontecimento marcante. Então, Milton Santos, só voltando aqui, ó, ele foi homenageado pelo Glug com essa imagenzinha do rosto dele, ó. Dando continuidade, né, o brasileiro ele ficou conhecido por ser o primeiro a ganhar o Nobel de Geografia. Milton Santos nasceu no dia 3 de maio de 1926, na cidade de Brotas de Macaúba, na Bahia. Era filho de 2 professores e ficou conhecido por suas pesquisas e publicações sobre as realidades geográficas, locais e urbanização, o que ajudou na reflexão sobre os rumos da humanidade com um viés socioeconômico e ambiental. Milton Santos morreu em 2001 aos 75 anos. Além do Nobel de Geografia em 1997, Milton ganhou o 39º Prêmio Jabuti do Brasil de melhor livro de ciências humanas, com o tema Natureza do Espaço. O último livro que Santos escreveu foi publicado um ano antes de sua morte. O nome do livro era Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. Então, Milton Santos foi um geógrafo que ficou muito conhecido e ele trabalhava muito a questão da temática globalização e ele foi homenageado pelo Glug. Então, na nossa experiência de hoje do projeto Simplifica, nós descobrimos que os espaços são diferentes, né, entre si, que há essa desigualdade espacial. Milton Santos usa o termo meio técnico científico informacional para demonstrar essa desigualdade, e a desigualdade espacial é potencializada pelo processo chamado globalização. Então, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu isso, né, na nossa experiência de hoje. Então, aqui foi a nossa aula desse sábado do projeto Simplifica, experiência 2. Espero que vocês tenham entendido. E em seguida vai ter a atividade 2 relacionada a esta aula. Um bom dia a todos e bons estudos.